Memória, um encontro entre o velho e o novo, registrado pelo rádio. Saiam todos de casa para defender na praça hoje o voto direto. Dia 15 de novembro, a eleição pelo sufrágio direto do presidente da República. Queremos eleger o presidente do Brasil. Mais de 1 milhão de pessoas concentradas na maior manifestação, no maior comício do país. E el cielo como bandeira, soy loco por ti, América. Produção e apresentação, Milton Parron. Alô pessoal, alô meus amigos de Ribeirão Preto, ouvintes de São Carlos, os amigos que nos acompanham aqui na capital. Está no ar mais um programa da série Memória. E hoje, o penúltimo, reapresentando o programa Nos Tempos de Noel Rosa, levado ao ar no ano de 1951, produzido e apresentado por Henrique Forés, o Almirante. Depois de exaustivas pesquisas, reunindo amigos e parentes de Noel Rosa, numa série de programas transmitidos ao vivo, nas noites de sextas-feiras, a Rádio Tupi levou ao ar uma série de 22 deles. Isto 14 anos depois da morte de Noel, e programas que jamais foram igualados, principalmente pela riqueza do material produzido. E Noel Rosa, diga-se, bem que merecia aquela homenagem, pela vida boêmia, rica de histórias que ele protagonizou, e principalmente pela importância de sua produção musical. Aqueles 22 programas de Almirante que eu tenho em meus arquivos, cada programa com meia hora de duração, foram transformados em 11 programas memória, porque cada memória tem 1 hora. Hoje, o penúltimo desses 11 programas que nos propusemos a fazer, com as histórias de Almirante contadas em Nos Tempos de Noel Rosa. Mais uma vez, sintonizam a Rádio Tupi a esta hora, às sextas-feiras. Vão ouvir mais alguns episódios da vida de Noel Rosa, o saudoso e imenso Noel Rosa, cuja obra, como aliás tem sucedido sempre com os indivíduos geniais, só agora está sendo inteiramente compreendida pelo povo. Só assim se explica o enorme sucesso que causam os velhos sambas seus, sambas de outros tempos, mas que ressoam nos dias de hoje tão expressivos como há 20 anos atrás, porque contêm muito da alma do compositor, o que equivale dizer que tem vida. O programa de hoje será dedicado àquela por quem Noel teve a maior paixão de sua vida, uma dama de cabaré. Nos episódios que vamos revelar hoje, anda a figura de uma mulher cujo nome verdadeiro não iremos citar. Diremos simplesmente que se apelidava Cici. Ela mesma, com tocante simplicidade, nos fez o relato completo de sua amizade com Noel, esclarecendo inúmeros pontos obscuros da vida do grande compositor. Ela principiou por nos dizer: eu nasci em Campos, no estado do Rio. Era muito criança ainda quando vim para o Rio. Foi uma amiga desmiolada que me trouxe e eu vim fugindo da minha família. Eu tinha então 16 anos. Isso foi em 1933. Aqui no Rio, sem conhecer ninguém, sem ter habilitações para qualquer serviço, sofri a influência do meio que tive que viver e acabei aceitando um emprego triste. Um emprego de dançarina de um cabaré na Lapa. Chamava-se Apolo aquele cabaré. Hoje não mais existe com tal nome, mas a casa lá está, com a mesma finalidade de divertir os notívagos e dar a alguns a efêmera embriaguez da felicidade por uma noite. E foi ali, na véspera de São João de 1934, que Ceci conheceu Noel Rosa. Naquela noite, a casa se preparava para homenagear Noel. Para mim, aquele nome pouco significava. Eu sabia que Noel era um compositor popular, somente querido,
E a razão daquela homenagem era o grande sucesso que ele andava fazendo com suas músicas. O Apolo estava à cunha naquela noite, não só devido à homenagem, mas também porque, como já disse, era a véspera de São João. Quando Noel chegou, foi recebido em apoteose. E no meio de tantas criaturas lindas que o cercavam, interessadas pela aura de popularidade que o envolvia, Noel teve sua atenção chamada especialmente para uma criaturinha mignon, cabelos claros, atitude recatada, que lá se mantinha a fitá-lo de longe com ar curioso. Era a Cici, era a dama do cabaré. Naquela noite, depois da festa, com outras pessoas saímos do Apolo e fomos criados. Noel se mostrava muito delicado e me cercava de atenções. Eu, porém, começava a ficar com medo daquela situação. Noel era um homem muito popular, toda a gente conhecia. A cada instante chegavam pessoas querendo dizer uma palavra, fazer um comentário, dizer um elogio. E Noel a todos recebia com um todo modesto, despretensioso, manso. E tudo aquilo me impressionava muito. Na nossa mesa, uma companheira de dança, uma pequena gordinha, se oferecia francamente a Noel. Dava na vista a maneira como se aproximava dele, como o olhava com intenção. As indiretas que jogava, as insinuações que fazia eram coisas chocantes para mim. E curioso é que Noel parecia também desinteressado por tudo aquilo, pois se voltava sempre para mim e só queria falar comigo. A companheira encheu-se de ciúme, e foi aquele ciúme que levantou meus brilhos de mulher, e eu, que não alimentara nenhuma pretensão a respeito de Noel, acabei por aceitar a luta e acedi aos seus galanteios. Tudo aquilo me surpreendia. Ele era um compositor já famoso e querido, e eu não passava de uma simples dançarina de cabaré. Os detalhes do primeiro encontro de Noel e Ceci tiveram tal importância para o compositor que 2 anos depois, quando foi convidado para escrever a música para o filme brasileiro Cidade Mulher, filme em que se fazia a exaltação da Lapa, lá foram servir de motivo para um dos seus sambas mais famosos. Ali se conta uma história real. Ali ficou em música e versos o início de um amor avassalante, de uma paixão desenfreada que se implantou para sempre no volúvel coração de Noel, deixando estigmas indeléveis. Essa música se chamou Dama do Cabaré. Foi num cabaré na Lapa que eu conheci você, fumando cigarro, entornando champanhe no seu soaré. Dançamos um samba, trocamos um tango por uma palestra. Só saímos de lá meia hora depois de descer a orquestra. Em frente à porta um bom carro nos esperava, mas você se despediu e foi pra casa a pé. No outro dia, lá nos arcos eu andava à procura da dama do cabaré. Eu não sei bem se chorei no momento em que lia a carta que eu recebi, não me lembro de quem. Você nela me dizia que quem é da boemia usa e abusa da diplomacia, mas não gosta de ninguém. Na noite seguinte, Noel voltou a Lapa. Até então não fora um frequentador assíduo daquele recanto famoso do Rio. E desde então foi ali, no reduto boêmio da cidade, que Noel passou a viver depois de 11 horas da noite. Após seus programas de rádio, depois de suas apresentações em festas, em teatros e mesmo em reuniões familiares, lá se ia ele para Lapa. Vem daí suas amizades com os vários motoristas, entre eles o Pará, o Papagaio, este último, aliás, seu mais constante companheiro daquela temporada. A amizade entre Noel e Cici não correu, porém, sempre em mar de rosas. Ciumento ao extremo, Noel não podia conceber que Cici se mantivesse naquela profissão. Por outro lado, não a podia retirar dali. Não estava em condições financeiras de sustentá-la, de lhe oferecer outro meio de vida. Além disso, já se havia casado, o que constituía entrave definitiva às suas pretensões.
Ceci, por força de seu trabalho no cabaré, era obrigada a manter uma permanente amabilidade para com os frequentadores da casa. Tal coisa feria Noel profundamente, e daí as constantes rusgas entre os dois. E Noel passou a viver no permanente pesadelo de que Ceci o enganava. Sim. Nós vivemos muito bem até certo ponto. Depois Noel começou a achar que tudo que eu lhe dizia era mentira. A ideia de que ele faltava com a verdade tornou-se uma verdadeira obsessão. Se ele contava a coisa mais simples desse mundo, era certo que eles sentirem para que ele acusasse logo. É mentira. Tudo que eu lhe dizia recebia sempre a invariável acusação. É mentira. Lembro-me bem da maneira ansiosa com que me olhava nos olhos, fixamente, e me obrigava a repetir 2, 3, 4 vezes as coisas que eu lhe contava, para no fim insistir na afirmativa que me atormentava. É mentira. Sei perfeitamente que foi naquele tempo, e forçado por aquela obsessão, que ele compôs certo samba que até hoje me enche de emoção quando escuto. Tenho até hoje a impressão de que a melodia guardou a mesma inflexão com que Noel me acusava. E ouvindo-a hoje, pareço ouvir o tom de voz do próprio Noel. A respeito do samba Pra Que Mentir, recebo do coronel Floriano Machado, a quem o samba foi dedicado, uma informação preciosa. Foi ele, o amigo de todos nós do rádio, o então capitão Floriano Machado, quem possibilitou a Noel escrever com seu parceiro, o pianista Vadico, a melodia do Pra Que Mentir. Era uma tarde de sábado. Conversando no NIF com amigos do meio musical, Floriano Machado viu chegar Noel, que procurava o Vadico. Noel estava em seus últimos dias de vida. E havia algo de estranho na maneira ansiada, como fazia questão de escrever naquele mesmo dia certa música de um dos seus sambas. Faltava, porém, um piano. E graças às boas relações de Floriano Machado, foi conseguido por perto o de um salão de um clube famoso. E foi ali, entre confissões mal percebidas por Floriano Machado, que se afastou discretamente, que Noel contou e cantou para que Vadico escrevesse a introdução e a primeira parte do samba. Mas não chegou a completá-lo, presa de forte emoção. Deixou a melodia por aquela altura. Contava, de certo, completá-la em outro dia, mas não o fez. A morte levou-o antes disso. E foi Vadico, o parceiro querido, quem a completou depois. E o Pra Que Mentir ficou então assim. Para que mentir se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Para que mentir se não há necessidade de lhe trair? Para que mentir se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Para que mentir se eu sei que gostas de outro que te diz que não te traz? Para que mentir tanto assim, se tu sabes que eu já sei que tu não gostas de mim? Tu sabes que eu te quero, apesar de ser traído pelo teu ódio sincero, ou por teu amor fingido. Ainda não tem a malícia de toda mulher. Pra que mentir se eu sei que gostas de outro que te diz
não ficar. A ideia de que Ceci mentia exasperava Noel, que por vezes, em acessos de raiva, se descontrolava de tal modo que batia nela impiedosamente. As desinteligências de ambos e os excessos a que os ciúmes de Noel o levavam ficaram no registro de um samba que só teve divulgação maior depois da morte do compositor. Um chamado O Maior Castigo que Eu Te Dou, e que, sem o conhecimento dos fatos que o originaram, ficou muito tempo sem ser bem compreendido pelos que o ouviam. Outros julgaram aqueles versos simples recursos poéticos e jamais os ligaram à forte realidade que descreviam. Para os ouvintes de No Tempo de Noel Rosa, aqui vai agora aquele samba que revela tantos dissabores. O maior castigo que eu te dou. O maior castigo que eu te dou é não te bater, pois sei que gostas de apanhar. Não há ninguém mais calmo do que eu sou, nem há maior prazer do que te ver me provocar. O maior castigo que eu te dou é não te bater, pois sei que gostas de apanhar. Não há ninguém mais calmo do que eu sou, nem há maior prazer do que te ver me provocar. Não dar importância à tua implicância, muito pouco me custou. Eu vou cantar em versos os teus instintos perversos, é esse mais um castigo que eu te dou. O maior castigo que eu te dou é não te bater, pois sei que gostas de apanhar. Não há ninguém mais calmo do que eu sou, nem há maior prazer do que te ver me provocar. A porta sem tranca e da carta branca para ir onde eu não vou. Eu juro que desejo fugir do teu falso beijo, é esse o maior castigo que eu te dou. Daqui a pouquinho, meus amigos, nós vamos continuar exatamente a partir desse ponto aí que nós estamos parando. Vamos continuar com mais histórias de Nos Tempos de Noel Rosa, um programa, uma série deles, levado ao ar no ano de 1951 pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro e suas afiliadas por todo o Brasil. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. A Rádio USP volta a apresentar Memória. Produção e apresentação, Milton Parron. E aqui estamos, meus amigos, de volta ao programa Memória, trazendo para vocês, Nos Tempos de Noel Rosa, uma produção, com a apresentação dele também, de Almirante, e que foi levada ao ar uma série de 22 programas, não é brincadeira, hein? 22 e meia hora cada um. Vale dizer, 11 horas de programa sobre Noel Rosa, sem repetição. Muitas das suas músicas foram apresentadas, muitas, uma infinidade, mas principalmente muitos depoimentos de pessoas que conviveram com Noel, foram seus amigos pessoais. E tudo isso feito ao vivo, com auditório, com público, com tudo. Vamos continuar com Noel Rosa, esta produção esmerada, preciosa, de Almirante para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. A vida desregrada de Noel, sua dificuldade em tomar alimentos sólidos, foram cada vez mais enfraquecendo aquele organismo já de si tão debilitado pela própria natureza.
e Noel viu-se forçado várias vezes a procurar climas favoráveis à sua saúde. Mas nem as repetidas viagens em busca de ares mais próprios, nem o severo tratamento nas cidades do interior foram o bastante para restituir as energias ao enfraquecido organismo do pobre compositor. Em 1936, quando Noel terminava suas atividades no filme Cidade e Mulher, o que aliás contribuiu grandemente para apressar sua morte, já Cici se afastara dele. Ela mesma, no intuito de obrigá-lo a não permanecer tantas noites ao relento, pelos cafés, sem se alimentar, bebendo cervejas sem conta, propôs a separação. Noel concordou, pois tal coisa não significaria rompimento. Para ele, o acordo seria o de uma separação provisória. Todas as vezes em que a saudade apertasse, poderia ir vê-la depois de seu trabalho no Dancy. Uma noite, mas voltemos a ouvir o depoimento de Ceci. Uma noite de dezembro de 1936, eu que trabalhava então na caverna, um Dancy que havia por baixo do beira-mar Cassino ali no passeio público, vi Noel entrar. Sentou-se a uma das mesas, pediu cerveja e ficou a olhar para mim com cara triste. Estava magro, muito magro, pálido, sem sangue. Há alguns dias que eu não sabia dele. Quando pude ir até sua mesa, ele me fez uma pergunta que eu não soube responder. Sabe que dia é hoje? Não, eu não sabia. E ele completou. É dia dos meus anos. Só então lembrei. Era realmente dia de seus anos. 11 de dezembro. Céus, e eu que me esquecera completamente. Fiquei encabulada com meu esquecimento. Depois ele fez uma coisa que me deixou agoniada. Mandou que eu pegasse seu pulso e depois tocasse na garrafa de cerveja que se achava na mesa. A cerveja estava ao natural, sem gelo, quente, portanto. Mas mesmo assim fazia um contraste chocante com seu pulso que parecia uma brasa, pois Noel estava com uma febre altíssima. Fiz o possível para que ele fosse embora para casa. Não vou. Só vim aqui esperar você. Hoje quero fiar com você de qualquer maneira. De nada adiantaram-me das excusas. Na suposição de que eu tivesse outro e que fosse esse o motivo porque queria que ele fosse para casa, Noel relutava. Não vou. Eu hoje fico com você a noite inteira. E ficou. Pela madrugada fomos para a Taberna da Glória. Jantamos e depois fomos para casa. Eu estava morta de sono. Quase não podia ficar falando. Acabei recostada, dormindo, ouvindo a voz de Noel que se lastimava, que falava incessantemente, que dizia coisas que eu não podia mais compreender, tal a minha sonolência. Quando acordei de manhã, lá estava ele no mesmo lugar, sentado, olhando parado para um canto qualquer. Não havia saído dali um só instante. Não havia dormido um minuto sequer. Passaram-se os tempos. Ceci, daí em diante, mesmo não vendo Noel, procurava ter notícias dele por todos os meios. Seu mensageiro mais fiel era Vadico, o pianista. E foi por seu intermédio que um dia veio a saber que o estado de Noel era dos mais graves. Aflita, Ceci, naquela mesma noite, ao sair do Dancy, rumou para a pequena casinha da rua Teodoro da Silva. Era uma madrugada de sábado. Quem atendeu foi Dona Marta, mãe de Noel. Sim, Dona Marta foi quem apareceu à porta. Pedi desculpas por incomodá-la àquela hora. Ela não me conhecia. Sabia, porém, da minha existência. Noel não estava, disse ela. Estava para fora. Mas devia voltar pela manhã, domingo, pois ia cantar no Casé, que era na rádio transmissora. No outro dia fiquei atento ouvindo o programa. E lá, pelas tantas que de embaixo, anunciavam Noel. O programa Casé apresenta agora Noel Rosa. Ele vai cantar em primeira audição um samba composto hoje mesmo, há poucas horas. Chama-se Só Pode Ser Você. Minha emoção crescia a cada instante. Tudo aquilo era comigo. Aquele você era para mim. Eu era o você daqueles você. E ouvi com lágrimas nos olhos aquele samba, que era uma amarga censura e que era também uma dolorida confissão. Só pode ser você. Compreendi seu gesto. Você entrou naquele meu chalé modesto porque pretendia somente saber qual era o dia em que eu deixaria de viver. Mas eu estava
estava fora. Você mandou lembranças e foi logo embora, sem dizer qual era o primeiro nome da tal visita mais cruel, mais bonita que sincera. Se pelas informações que recebi já vi que essa ilustre visita era você, porque não existe nessa vida pessoa mais fingida do que você. Poucos dias antes de morrer, Noel procurou Cici pela última vez. Soubera que alguém, um embriagado, lhe fizera uma desfeita, apontando-a como a causadora de sua moléstia e até de sua morte. Você desculpe o que aconteceu, Cici. Ele estava bêbado. Você não tem culpa de nada. Adeus. Quando ele foi-se embora, um vazio no meu coração. Um misterioso pressentimento cresceu dentro de mim. Não quis procurá-lo mais. Acreditava que, fazendo com que não me visse, ele não se emocionasse e, portanto, não sofresse e não causasse a si mesmo o mal que a emoção lhe causaria. Uma madrugada, estava eu no meu trabalho quando notei que algumas pessoas amigas se fitavam de maneira esquisita. Pareciam ter pena de mim. Por quê? Seria só impressão? Não, não era. E não tardou que eu viesse a saber da triste verdade. Noel acabara de morrer. Não me lembro bem. Não sei se chorei. Comecei a beber. Bebi como nunca. Fiquei inconsciente. Dormi aquele resto de manhã e todo o dia seguinte. Mas não tive descanso. Tive pesadelos horríveis em que Noel me aparecia, ora suplicante, ora alegre, ora enfurecido, ora feliz. E meu pesadelo parecia ter um fundo musical. Era como se Noel cantasse aos meus ouvidos, acompanhado de seu violão, de seu samba. Que era seu derradeiro apelo, seu pedido final, seu último desejo. Nosso amor, eu não esqueço de que teve seu querer numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retratos, sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso, nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero seu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diz se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim, que eu atrasei sua vida, que eu não mereço a comida
que você pagou pra mim. Esse, como já o dissemos, é o penúltimo programa desta série. Na próxima audição, findará a série. Estamos chegando ao fim da vida de Noel. Estamos tratando dos episódios de seus últimos dias. E nos vemos na obrigação de falar de assuntos tristes. Que nos perdoem aqueles que esperam de nós somente informações alegres. Andará um tom meio fúnebre nessas memórias. Portanto, o programa não poderá ser vivo e animado. Esta, porém, é a verdadeira história de Noel Rosa. Dada a sua deformação bucal, com o maxilar inferior deslocado para a esquerda e com a arcada superior irregular, Noel tinha dificuldade em alimentar-se. Sua articulação era difícil e ele mal podia abrir a boca. Daí sua permanente preocupação em ter de comer diante de estranhos. Para colocar os alimentos na boca, era forçado a uma manobra especial com o garfo. E como seus dentes não se ajustassem bem uns sobre os outros, sua mastigação era das mais difíceis, o que o obrigava a preferir sempre os líquidos e raramente os sólidos. A deficiência de alimentação, a vida desregrada, trocando o dia pela noite, o excesso de líquidos foram minando aquele organismo. E em fins de 1934, seu amigo e médico, Dr. Edgar da Graça Melo, o aconselhou a sair do Rio em busca de clima saudável e principalmente para que se afastasse da vida boêmia que aqui levava. Tendo parentes em Belo Horizonte, Noel seguiu para lá. Sua permanência na capital mineira foi proveitosa para a sua saúde. E isso a despeito das noitadas a que se entregou por lá, e de que nos dá notícia o amigo Rômulo Paes, do Departamento Artístico das Associadas de Minas. Conta Rômulo Paes o que foi a permanência de Noel em Belo Horizonte. E pelos seus depoimentos, vamos tomando conhecimento de episódios curiosos. Entre eles, o da união entre Noel e Hervé Cordovil, então ainda estudante de Direito. Foi num velho piano existente no bar do Cine Brasil que Hervé compôs a melodia do samba Triste Cuíca, enquanto Noel, numa mesa, num maço de cigarros, escrevia os versos. Parecia um boi mugindo, aquela triste cuíca, tocada pelo Laurindo, o gostoso da Zizica. Ele não deu a Zizica a menor satisfação. Alma de boêmio sem solução, Noel, logo que se sentiu um pouco melhor, entregou-se inteiro às farras musicais que entravam pela noite adentro. Tornou-se logo popular na cidade pacata, onde todos olhavam com interesse aquela figura franzina, que já era, entretanto, criatura de fama em todo o Brasil. Certa ocasião, depois de cantar até tarde na Praça da Liberdade, onde também emborcara copos sobre copos de bebida, Noel rumou para a casa dos parentes onde se hospedara, na rua Silva Jardim, no bairro da Floresta. Não ia lá muito seguro das pernas, tanto que, ao alcançar o viaduto da Floresta, resolveu ficar por ali mesmo. Acomodou-se no chão, debaixo do viaduto, e logo dormiu a sono solto ao lado do seu violão. Instantes depois, um guarda noturno o sacudia. Ei, acorda, moço. Que negócio é esse? Não pode dormir aí, não. Levanta. Que história é essa? Dormindo nas ruas? Não pode, não. Está preso. Eu? Preso? Mas por que, seu guarda? Por isso mesmo. Porque não faz nada. Nós não queremos desocupados por aqui. Vamos. Não conversa. Vamos pro desfecho. Noel mexeu nos bolsos, rebuscou aqui e ali. E como o guarda lhe pedisse os documentos, acabou sacando um papel que entregou ao guarda. O guarda desdobrou o papel e começou a ler. João ninguém, sem ideal na vida, além de casa e comida, tem seus amores também. Que negócio é esse? Isso é letra de samba. E estou até reconhecendo, é o João Ninguém de Noel. Pois eu sou Noel. Você está brincando? Ah, não estou não. Eu sou Noel. Fiquei cantando para uns amigos ali na Praça da Liberdade e já ia para casa. Mas como estava muito cansado, parei por aqui para tirar uma soneca. Mas que prazer, seu Noel. E eu que tanto tinha vontade de conhecer o senhor. Ah, é. Eu também sou músico, sabe? Dizendo aquilo, o guarda foi abrindo o dolman, tirou de lá uma flautinha, olhou bem para os lados para ver se não havia ninguém observando e pediu. Me acompanha aí esse chorinho. E assim os dois ouvintes acabaram ficando amigos. Fosse como fosse, a temporada de Noel em Belo Horizonte foi de enorme valia. De lá, no dia 27 de janeiro de 1935, em papel do Conservatório Mineiro de Música, escrevia para o seu médico, Dr. Edgar Graça Melo, uma curiosa carta em versos, comunicando a marcha do seu tratamento. Essa carta tem sido religiosamente guardada pelo Dr. Graça Melo, que a conservou sempre como uma verdadeira relíquia. Por muito tempo, seguindo convicções respeitáveis, não quis ele dar publicidade a tal documento.
E só agora, compreendendo a seriedade de propósitos desses programas, o Dr. Graça Mello forneceu-nos cópia fotostática da carta emocionante. E ela aqui vai ser apresentada ao público, na íntegra, pela primeira vez, desde que foi escrita há 16 anos. Ouçam. Meu delicado médico e paciente amigo Edgar, um abraço. Se tomo a liberdade de roubar mais uma vez seu precioso tempo, é porque tenho certeza de que você se interessa por mim muito mais do que eu mereço. Assim sendo, vou passar a resumir as notícias que se referem à marcha do meu tratamento. E para amenizar as agruras que tal leitura oferece, resolvi fazer uso das quadras que se seguem. Já apresento melhoras, pois levanto muito cedo, e deitar às 9 horas para mim é um brinquedo. A ingestão me tortura e muito medo me mete, mas minha temperatura não passa de 37. Nessas balanças mineiras, de variados estilos, subi de várias maneiras e pesei 50 quilos. Seu resultado comum, meu exame de urina. Meu sangue, 91% de hemoglobina. Creio que fiz muito mal em desprezar o cigarro, pois não há material para meu exame de escarro. Até agora só isso. Para o bem de meus pulmões, eu nem brincando desisto de seguir as instruções. Que meu amigo Edgar arranque deste papel o abraço que vai mandar o seu amigo Noel. A tuberculose é uma doença que há 6.000 anos já existia, e isto a ciência tem descoberto nos DNAs realizados em ossadas dessa época. E ainda hoje a tuberculose continua fazendo muitas vítimas. No Brasil, inclusive, o Brasil é um dos 22 países do mundo onde há maior incidência da tuberculose. E São Paulo, no Brasil, é o estado com o maior número de casos. Hoje, a tuberculose já não exige o confinamento ou o isolamento. Hoje, o tratamento medicamentoso seguido à risca, em 6 meses, o doente está livre da doença. Ocorre que a maioria, no primeiro mês de tratamento, já sentindo-se melhor, abandona por completo os remédios. E aí, a doença fica incubada. Ele continua portando o bacilo de Koch. E, o que é pior, cada doente, pelas estatísticas, infecta pelo menos 10 outros. Se hoje ainda a doença está por aí, inclusive mata muito mais do que vocês imaginam. O número é altíssimo. É das doenças infecciosas aquela, segundo os dados estatísticos, aquela que mais mortes tem provocado. Se hoje ainda é assim, com todo este arsenal medicamentoso que possuímos, imaginem em 35, 36, 37, e Noel acabaria morrendo de tuberculose. Ele foi para Belo Horizonte, é o que ele contou agora, o que contou o almirante. E depois da volta em Belo Horizonte, o que é que aconteceu? Daqui a pouco a gente continua com o programa Nos Tempos de Noel. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922... Você está ouvindo Memória. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. A Rádio USP volta a apresentar Memória. Produção e apresentação, Milton Parron. E no seu rádio, o programa Memória, trazendo de volta uma série especialíssima produzida em 1951 por Almirante para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro e que foi irradiada por todas as emissoras que integravam a cadeia Associadas de Rádio. Nós vamos retomar o programa exatamente a partir da ida de Noel Rosa do Rio de Janeiro para Belo Horizonte,
por causa do clima de Belo Horizonte, as montanhas. A recomendação é de que o tratamento de tuberculose pulmonar nas montanhas tinha um aproveitamento muito maior do que um tratamento à beira ao nível do mar. Vamos então retomar a partir da ida dele para Belo Horizonte. Da ida não, da volta, porque ele ficou um certo tempo, agora há pouco vocês ouviram a cartinha que ele mandou para o seu médico, o médico que o acompanhava lá do Rio de Janeiro. Vamos saber agora, então, a partir do momento que nós paramos, o que é que aconteceu depois que Noel deixou Belo Horizonte e voltou para o Rio de Janeiro. Voltando de Belo Horizonte, Noel apresentava um todo bem mais sadio. Veio gordo, bem disposto e com possibilidade de suster a marcha da insidiosa moléstia. Mesmo sem os atuais recursos da medicina, a doença de Noel naquele tempo bem que poderia ter sido debelada. Bastaria boa vontade e esforço de sua parte. Bastaria que se convencesse do quanto valia sua própria vida. Nada disso aconteceu, porém. No Rio de Janeiro, Noel voltou ao mesmo regime de outros tempos. E para agravar a falta de cuidado consigo mesmo, aceitou o convite de Carmen Santos para compor as músicas da película da Brasil Vita Filme, que se chamaria Cidade Mulher, e onde figurava o samba que já exibimos aqui na semana passada, aquele impressionante Dama do Cabaré. Muitos de vocês que teriam visto o Cidade Mulher podem se lembrar de algumas de suas músicas ou de seus versos. Ali, naquele filme, foi lançada uma das mais deliciosas charges musicais que já tivemos, e onde, nas entrelinhas, ficou registrada a moda predominante da época. Os paletós masculinos mostravam uma linha nova. Eram aquelas imensas ombreiras. Eram uma imitação do físico másculo de certo galã de cinema, o Johnny Weissmuller, campeão de natação, e que fora aproveitado pelo cinema americano para encarnar a figura do homem das selvas, o Tarzan. Pois era o físico de Tarzan que os alfaiates brasileiros pretendiam transportar para os elegantes de 1936 no Rio de Janeiro, dotando os paletós daquelas ombreiras exageradas que emprestavam aos homens o aspecto de um peão. Debaixo daqueles panos, porém, se escondiam às vezes sujeitos raquíticos, enfesados, verdadeiras tábuas com pernas e braços, e que procuravam, por aquele artifício, aparentar robustezas que não possuíam. Foi, pois, criticando tais indivíduos que em 1936, no filme Cidade Mulher, na parte em que se focalizava Copacabana, Noel, em parceria com o Vadico, lançava o choro Tarzan, o filho do alfaiate, que eu mesmo tive a aventura de gravar em discos assim. Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro e eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside em um clássico cabide, já cansado de sofrer. Minha armadura é de casimira dura, que me dá musculatura, que me pesa e faz doer. Eu poso pros fotógrafos e distribuo autógrafos a todas as pequenas lá na praia de manhã. Um argentino disse, me vendo em Copacabana, não há força sobre-humana que detenga esse Tarzan. De lutas não entenda abacate, pois o meu grande alfaiate não faz roupa pra brigar. Sou incapaz de machucar uma formiga, não há homem que consiga nos meus músculos pegar. Cheguei até a ser contratado pra subir em um tablado pra vencer um campeão. Mas a empresa, pra evitar assassinato, rasgou logo meu contrato quando me viu de bofão. Eu causo pros fotógrafos e distribuo autógrafos a todas as pequenas lá na praia de manhã. Um argentino disse, me vendo em Copacabana, não há força sobre-humana que detenga esse Tarzan. Ainda no filme Cidade Mulher, e ainda inspirado em Copacabana, Noel tecia loas às lindas moreninhas da praia, na marcha que teve música de Zé Maria de Abreu e que se chamou Morena Sereia. Morena sereia, que a beira-mar não passeia, senta na praia e deixa a praia cheia de lindos castelos de areia. Cuidado, criança, se qualquer dia o tufão derruba os teus castelos de esperança, enche de areia o teu coração. Bibi Ferreira, a talentosa atriz brasileira, surgia no mesmo filme e nele interpretava outra parceria de Noel e Zé Maria de Abreu, que era o samba Na Bahia, o único, aliás, em que na vasta obra poética de Noel se exalta outro qualquer lugar do Brasil que não seja o Rio de Janeiro. Aonde é que o nosso grande Brasil principia? Na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia? Na Bahia, na
santo dia, nasce um samba na Bahia. Samba tem feitiço, todo mundo sabe disso. Aonde é que o nosso grande Brasil principia? Na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Deus entregou sua filosofia? Na Bahia, na Bahia. A minha Bahia forneceu a fantasia mais original que se vê no carnaval. Aonde é que o nosso grande Brasil principia? Na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Deus entregou sua filosofia? Na Bahia. Linda, muito linda mesmo. E essa, inteiramente de Noel, foi a marcha que dava nome àquele filme, Cidade Mulher. O autor a dedicava a César Ladeira numa frase cheia de entusiasmo por aquele paulista que em suas crônicas de rádio tanto glorificara essa formosa metrópole. Essa marcha é tua, porque tu és o descobridor dessa cidade maravilhosa e o namorado dessa cidade mulher. Cidade de amor e ventura que tem mais doçura que uma ilusão. Cidade mais bela que o sorriso, maior que o paraíso, maior que a tentação. Cidade que ninguém resiste na beleza triste de um samba canção. Cidade de flores sem abrolhos, que encantando nossos olhos prende o nosso coração. Cidade notável, inenvitável, maior e mais bela que outra qualquer. Cidade sensível, irresistível, cidade do amor, cidade mulher. Cidade de sonho e grandeza que guarda riqueza na terra e no mar. Cidade do céu sempre azulado, teu sol é namorado da noite de luar. Cidade padrão de beleza, foi a natureza quem te protegeu. Cidade de amores sem pecado, foi juntinho ao corcovado que Jesus Cristo nasceu. Cidade notável, inimitável, maior e mais bela, que hoje é qualquer. Durante as filmagens de Cidade Mulher, na maioria feitas à noite no estúdio da Rua Conde de Bonfim, Noel esgotou-se ao máximo. Teve, por isso, de sair novamente do Rio. Estava, porém, em péssimas condições financeiras. E para aguentar as despesas de tratamento em Friburgo, para onde seguiu, seus amigos se cotizaram, arranjando para ele uma pequena quantia em dinheiro. De lá, escreveu-me ele uma carta que ou eu perdi ou me furtaram. Foi uma perda inestimável, pois a carta era um documento que provava quanto Noel sabia ser reconhecido àqueles que lhe faziam os mais insignificantes favores. Por sorte, em outros programas já havíamos feito menção à carta e transcrito mesmo um pequeno detalhe daquele bilhete comovente, pois ali Noel dizia: tenho pena daqueles que estão incomodando com a minha merecida moléstia. Confesso que não sei agradecer tanta bondade. Era mais negócio vocês me deixarem morrer como eu mereço. Não quero amolar mais. E para se justificar da letra, Noel ali dizia num post-scriptum: há muito que não escrevo. Isto basta para você me perdoar os arranjos. Qualquer dia, não sei mais falar. Voltou de Friburgo dias depois com um aspecto mais sólido. Trazia várias músicas novas, quase todas destinadas à sua intérprete preferida naqueles tempos, Marília Batista. Eram então músicas tristes, refletindo amarguras e desapontamentos. Uma delas, de grande beleza, que ele mesmo gravou em dueto com Marília Batista, chamava-se Quantos Beijos. A melodia era de Vadico. Quantos beijos quando eu saía, meu Deus, quanta hipocrisia, meu amor, fiel você traía.
mas quanto tempo, quando eu saí, meu Deus, quanta hipocrisia, meu amor, que é você sair, só eu é que não sabia, não andava com dinheiro todo dia, para sempre dar o que você queria. Mas quando eu satisfazia os seus desejos, quantas juras, quantos beijos, quantos beijos, quantos beijos, quando eu saía, meu Deus, quanta hipocrisia, meu amor, que é você trair, só eu é que não sabia, ai meu Deus, mas quando veio, quando eu saí, meu Deus, quanta hipocrisia, meu amor, que é você trair. Não esqueço aquelas frases sem sentido que você dizia sempre ao meu ouvido. Você, porém, mentia em todos os enseios. Quantas juras, quantos beijos, quantos beijos, quantos beijos, quando eu saía, meu Deus, quanta hipocrisia, meu amor, que é você trair, só eu é que não sabia, ai meu Deus, mas quanto tempo, quando eu saía. De todos os sambas, porém, de seus últimos dias de vida, nenhum guardou mais a alma do poeta do que aquele de melodia e versos impressionantes que se chamou Silêncio de um Minuto. As duas grandes paixões do poeta se misturaram naquela sentida endeixa. Seu amor às mulheres e seu amor ao samba ali ficaram estratificados, fundidos em versos imortais, em quadrinhas de tão penetrante filosofia, que uma delas até lá se foi figurar na lápide de sua sepultura como o mais expressivo dos epitáfios. Luto preto é vaidade neste funeral de amor. O meu luto é a saudade, e saudade não tem cor. Não te vejo nem te escuto, o meu sangue está de luto. Eu peço o silêncio de um minuto, homenagem à história de um amor cheio de glória, e me pesa na memória nosso amor cheio de glória, de prazer e de ilusão. Foi vencido e a vitória sabe a tua ingratidão. Luto preto é vaidade neste funeral de amor. O meu luto é a saudade, e saudade não tem cor. Não te vejo nem te escuto, o meu sangue está de luto. Eu peço silêncio de um minuto, homenagem à história de um amor cheio de glória, e me pesa na memória teu silêncio absoluto. Me obrigou a confessar que meu samba está de luto, meu violão vai soluçar. Tu cavaste minha dor com a paz do sentimento, e cobriste o nosso amor
local do esquecimento. Na próxima sexta-feira, ouvintes, o último programa desta série No Tempo de Noel Rosa. Nele, entre informes sobre os últimos momentos do compositor, vocês ouvirão na íntegra a partitura fúnebre escrita especialmente pelo falecido maestro Arnold Glickman para a missa de 7º dia de Noel Rosa. Tomaram parte nesta audição Aracide Almeida, Roberto Paiva, Onésimo Gomes, Coro Tupi de Erasmo, Orquestra Carioca Tupi sob a direção de Carioca e Regional de Claudionor Cruz. Na parte rádio teatral tivemos Miguel Rosenberg e Rafael de Carvalho. Hélio Rosa, irmão de Noel, também colaborou conosco com seu violão. A roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das casas Barqui. Na próxima sexta-feira, às 21h05, a Almirante aqui estará novamente revelando outros episódios curiosos passados no tempo de Noel Rosa. Na semana que vem, meus amigos, o último desta série de 11 memórias que trouxemos para vocês, os 22 programas nos tempos de Noel Rosa, levado ao ar pela Tupi, do Rio de Janeiro, em 1951, produzido e apresentado por Almirante. O técnico responsável pela edição, mixagem e montagem do programa Memória é Cido Tavares, assistente de produção Débora Raposo. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Almirante Aragão, não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver, canalha, bandido, traidor. Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui. A Rádio USP apresentou Help, I need somebody. Memória, o encontro do velho com o novo. Programa produzido e apresentado por Milton Parron.